Valéria equilibrava a agenda e o copo de café, correndo contra o tempo. Uma reunião crucial a aguardava, e cada minuto contava. Decidiu, quase em desespero, fazer uma rápida parada na cafeteria da esquina, um local que, ironicamente, Rafael sempre evitava. Empurrou a porta de vidro, sendo imediatamente envolvida pelo aroma inconfundível de grãos torrados e o burburinho constante de vozes. Seus olhos percorreram o salão lotado, procurando um lugar na fila quando a viu. Ou melhor, quando os viu. Rafael, seu marido, estava sentado em uma mesa de canto a poucos metros de distância. O sangue de Valéria gelou instantaneamente. Não era a presença dele ali que a chocava, mas sim a companhia. Uma mulher, de cabelos longos e escuros, sorria enquanto conversava com Rafael. Patrícia. As pernas de Valéria vacilaram. Rafael havia saído de casa naquela manhã, vestindo o terno que ela mesma escolhera, beijando-a na testa e murmurando algo sobre um dia exaustivo no escritório. Reuniões intermináveis, querida, ele dissera com um sorriso cansado. Aquele sorriso agora parecia uma farsa cruel. Por um instante, Valéria pensou em se aproximar, confrontá-lo ali mesmo, mas algo a deteve. Era a maneira como ele olhava para a mulher, um brilho nos olhos que ela não via há anos. Era a proximidade física, os gestos sutis que indicavam uma intimidade profunda. Rafael inclinou-se para a frente, como se fosse confidenciar um segredo, e Patrícia riu, jogando a cabeça para trás. Valéria sentiu um nó se formar em sua garganta. Tentou racionalizar. Talvez fosse uma colega de trabalho, um encontro casual. Mas a intuição feminina gritava mais alto. Havia algo mais ali, algo que a incomodava profundamente. A semente da desconfiança estava plantada, fincando raízes em seu coração. O café, a reunião, tudo perdeu a importância. A única coisa que importava era a cena diante de seus olhos, a traição silenciosa que se desenrolava a poucos metros de distância. A imagem de Rafael e Patrícia juntos queimaria em sua memória, assombrando seus pensamentos e definindo o curso de sua vida dali em diante. A imagem de Rafael e Patrícia juntos queimaria em sua memória, assombrando seus pensamentos e definindo o curso de sua vida dali em diante. Naquela noite, o jantar foi um simulacro de normalidade. Valéria preparou a refeição favorita de Rafael, mas o apetite a abandonara. Cada garfada era um esforço, cada sorriso, uma máscara. Rafael, alheio à tempestade que se formava no íntimo da esposa, tagarelava sobre o dia no escritório, mencionando reuniões e prazos com uma naturalidade que feria Valéria como navalhas. Quando finalmente ficaram a sós no quarto, Valéria respirou fundo, reunindo a coragem que lhe restava. Rafael, começou a voz embargada, encontrei você hoje no café. Ele parou de folhear o jornal, erguendo os olhos com uma expressão que Valéria não conseguiu decifrar. Surpresa, culpa. Ah, sim, respondeu com uma calma que a irritou profundamente. Estava esperando um cliente. Demorou tanto que aproveitei para tomar um café. A mentira era tão descarada que Valéria sentiu o sangue ferver nas veias. Um cliente acompanhado de Patrícia? Questionou, tentando manter a voz firme. Rafael hesitou por um instante, um lampejo de pânico cruzando seu rosto. Patrícia? Ah, sim. Ela apareceu por acaso. Uma amiga antiga. Estávamos apenas colocando o papo em dia. Colocando o papo em dia com sorrisos e olhares apaixonados, Valéria retrucou as palavras carregadas de amargura. Rafael levantou-se da cama, caminhando até a janela. Valéria, você está imaginando coisas. Não há nada entre mim e Patrícia. Então por que você mentiu? Ela insistiu, as lágrimas começando a embaçar sua visão. Por que não me contou que ia encontrá-la? Ele se virou, o rosto crispado em irritação. Porque eu sabia que você faria uma tempestade em copo d'água. Patrícia é apenas uma amiga, Valéria. Uma amiga do passado. Não significa nada. As palavras de Rafael soaram vazias, sem convicção. Valéria não acreditava em uma única sílaba. A desconfiança, antes uma semente, agora era uma árvore frondosa, enraizada em seu coração. Cada dia que se seguiu foi um tormento. Valéria observava Rafael com olhos desconfiados, analisando cada gesto, cada palavra, em busca de sinais de traição. Ele se tornara evasivo, irritadiço, passando cada vez mais tempo fora de casa. As ligações telefônicas se tornaram sussurros em outro cômodo. As mensagens no celular, protegidas por senhas. O clima em casa se tornou insuportável. As discussões eram frequentes, os silêncios mais dolorosos ainda. Valéria sentia que estava enlouquecendo, consumida pela dúvida e pela incerteza. A confiança, que antes era a base de seu casamento, havia se esfacelado, deixando para trás apenas cacos afiados. Em uma tarde fria e chuvosa, Valéria tomou uma decisão difícil. Sentia-se humilhada, traída, mas não estava disposta a viver em um mar de incertezas. Precisava saber a verdade
verdade, custasse o que custasse. Consultou uma amiga, que lhe indicou um detetive particular. Inicialmente relutou. A ideia de investigar a vida do próprio marido parecia-lhe degradante, uma invasão de privacidade. Mas a necessidade de clareza era maior do que o orgulho. No dia seguinte, Valéria marcou um encontro com o detetive em um café discreto, longe dos olhares curiosos. Explicou a situação, detalhando o incidente no café, o comportamento estranho de Rafael, suas suspeitas. O detetive, um homem de meia idade com um olhar perspicaz, ouviu atentamente, anotando cada detalhe em um bloco de notas. Ao final da conversa, Valéria respirou fundo, sentindo um misto de alívio e apreensão. Havia dado o primeiro passo em direção à verdade, mas sabia que o caminho seria doloroso e incerto. Entregou ao detetive uma foto recente de Rafael e o endereço do escritório onde ele trabalhava. A partir daquele momento, sua vida se transformaria em uma espera angustiante, enquanto aguardava que a verdade viesse à tona, por mais cruel que ela pudesse ser. A semente da desconfiança havia germinado e Valéria estava prestes a colher seus frutos amargos. O detetive começou a investigar a vida de Rafael no dia seguinte. Valéria, por sua vez, tentava manter a rotina, mas a ansiedade a corroía por dentro. Cada toque do celular a fazia estremecer. Cada olhar de Rafael, antes familiar, agora parecia carregado de segredos. As semanas seguintes foram um martírio. Valéria se sentia como uma prisioneira em sua própria casa, observando cada movimento de Rafael, tentando decifrar seus pensamentos. O trabalho se tornou um fardo. A comida, insossa, o sono, um refúgio fugaz e atormentado por pesadelos. A imagem de Rafael com Patrícia a perseguia incessantemente, como um fantasma do passado que se recusava a desaparecer. A cada dia que passava, a espera se tornava mais insuportável. Valéria se perguntava o que o detetive estaria descobrindo, que segredos obscuros Rafael escondia. Temia a verdade, mas a incerteza era ainda mais dolorosa. Precisava saber, custasse o que custasse, para poder seguir em frente com sua vida. Em meio à angústia, Valéria se agarrava à esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido, de que Rafael era inocente e que suas suspeitas eram infundadas. Mas no fundo sabia que a verdade era muito mais sombria e complexa. A intuição feminina raramente falha, e a dela gritava aos quatro ventos que Rafael a estava traindo. Finalmente, após semanas de agonia, o detetive entrou em contato. Marcou um encontro com Valéria no mesmo café discreto onde haviam se reunido anteriormente. O coração de Valéria acelerou ao ouvir a voz do detetive no telefone. Sabia que aquele era o momento da verdade, o momento em que sua vida mudaria para sempre. No dia seguinte, Valéria chegou ao café com as mãos trêmulas e o estômago embrulhado. O detetive já a esperava em uma mesa no canto, com uma pasta de documentos sobre a mesa. Seu rosto era sério e seu olhar carregado de compaixão. Valéria sentou-se, respirando fundo para se acalmar. "Sinto muito, Valéria", disse o detetive com a voz suave, "mas tenho más notícias." Valéria sentiu um calafrio percorrer seu corpo. "Descobriu alguma coisa?" perguntou com a voz embargada. O detetive abriu a pasta e começou a mostrar as provas para Valéria. Fotos de Rafael e Patrícia em encontros secretos, comprovantes de despesas em nome de Patrícia, extratos bancários que revelavam transferências de dinheiro para uma conta desconhecida. A cada nova revelação, Valéria sentia um golpe no estômago, como se estivesse sendo esfaqueada repetidamente, mas o pior ainda estava por vir. O detetive revelou que Rafael e Patrícia mantinham um relacionamento secreto há anos, desde a época da faculdade. E mais, havia fortes indícios de que Rafael tinha filhos com Patrícia, frutos desse relacionamento extraconjugal. Valéria sentiu o mundo desabar ao seu redor. A traição era muito mais profunda e cruel do que jamais poderia imaginar. Rafael havia construído uma vida paralela, uma família secreta, enquanto ela vivia em uma ilusão de felicidade. As provas eram irrefutáveis. Não havia mais espaço para dúvidas ou esperanças. Rafael a havia traído da pior forma possível e a dor da decepção era insuportável. Valéria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto o detetive a observava em silêncio com um olhar de pena. Aquele era o fim de seu casamento, o fim de seus sonhos, o fim de tudo o que ela acreditava ser verdade. A partir daquele momento, sua vida se transformaria em um recomeço doloroso e incerto, mas necessário para que pudesse se libertar das amarras do passado e encontrar a felicidade que tanto merecia. "Descobriu alguma coisa?" perguntou, com a voz embargada. O detetive abriu a pasta e começou a mostrar as provas para Valéria. Fotos de Rafael e Patrícia em encontros secretos, comprovantes de despesas em nome de Patrícia, extratos bancários que revelavam transferências
transferências de dinheiro para uma conta desconhecida. A cada nova revelação, Valéria sentia um golpe no estômago, como se estivesse sendo esfaqueada repetidamente, mas o pior ainda estava por vir. O detetive revelou que Rafael e Patrícia mantinham um relacionamento secreto há anos, desde a época da faculdade. E mais, havia fortes indícios de que Rafael tinha filhos com Patrícia, frutos desse relacionamento extraconjugal. Valéria sentiu o mundo desabar ao seu redor. A traição era muito mais profunda e cruel do que jamais poderia imaginar. Rafael havia construído uma vida paralela, uma família secreta, enquanto ela vivia em uma ilusão de felicidade. As provas eram irrefutáveis. Não havia mais espaço para dúvidas ou esperanças. Rafael a havia traído da pior forma possível, e a dor da decepção era insuportável. Valéria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, enquanto o detetive a observava em silêncio, com um olhar de pena. Aquele era o fim de seu casamento, o fim de seus sonhos, o fim de tudo o que ela acreditava ser verdade. A partir daquele momento, sua vida se transformaria em um recomeço doloroso e incerto, mas necessário para que pudesse se libertar das amarras do passado e encontrar a felicidade que tanto merecia. O detetive pigarreou, quebrando o silêncio. Valéria, eu sei que isso é muito para processar. Rafael, durante todos esses anos, manteve um caso com Patrícia. Não era algo recente, um deslize. Era uma vida dupla. Valéria sentia o sangue gelar nas veias. Uma vida dupla. A frieza com que o detetive narrava os fatos contrastava com o turbilhão de emoções que a consumia. E os filhos? Ela conseguiu murmurar, a voz quase inaudível. Há fortes indícios, sim. A investigação aponta para 2 crianças, com idades que coincidem com o período em que Rafael e Patrícia mantinham contato constante. O detetive hesitou, antes de continuar. Há registros de Rafael visitando uma casa em outra cidade, sempre nos fins de semana, e essa casa está no nome de Patrícia. Valéria fechou os olhos, sentindo uma dor lancinante na cabeça. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, formando um quadro horrendo. As viagens repentinas de Rafael, as desculpas esfarrapadas, o cansaço constante, tudo fazia sentido agora. Ela havia sido a maior tola do mundo, cega pela confiança e pelo amor que sentia por ele. A humilhação era tão forte quanto a dor. Ser traída daquela forma, enganada por tantos anos, era algo que ela não conseguia conceber. Como Rafael pôde ser tão cruel, tão frio, tão calculista? Como ele pôde viver uma mentira tão grande sem demonstrar o menor remorso? As lágrimas agora jorravam livremente, lavando o rosto de Valéria. Ela se sentia suja, maculada pela traição de Rafael. A imagem dele, que ela guardava com tanto carinho em seu coração, agora estava manchada para sempre. Ele havia destruído a confiança, o respeito e o amor que ela sentia por ele. Valéria abriu os olhos, fitando o detetive com um olhar vazio. Eu não sei o que dizer, ela murmurou, a voz trêmula. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso. O detetive assentiu, compreensivo. Eu entendo, Valéria. Tome o tempo que precisar. Estou à disposição para qualquer coisa que precise. Ele entregou um cartão com seu número de telefone. Não hesite em me ligar. Valéria pegou o cartão, guardando-o na bolsa sem sequer olhar. Levantou-se da mesa, cambaleando um pouco. Precisava sair dali, respirar ar puro, fugir daquela realidade sombria. A traição a esmagava, a humilhação a consumia, e a dor era simplesmente insuportável. Valéria precisava de um plano. A dor e a humilhação eram paralisantes, mas ela se recusava a ser uma vítima. A imagem de Rafael com Patrícia, as crianças, tudo a impulsionava a agir, a se libertar daquela teia de mentiras. Ela não confrontaria Rafael com as provas, não lhe daria a satisfação de vê-la sofrer. Em vez disso, usaria o silêncio como arma, planejando sua saída com precisão cirúrgica. A primeira providência foi procurar uma advogada. Precisava entender seus direitos, garantir que não sairia lesada daquela situação. Uma amiga a indicou a doutora Beatriz, especialista em direito de família, conhecida pela discrição e competência. Valéria marcou uma consulta, sentindo um misto de medo e esperança. No escritório da doutora Beatriz, Valéria expôs toda a situação, mostrando as provas que o detetive havia reunido. A advogada ouviu atentamente, sem interromper, e então começou a explicar as opções legais de Valéria. Divórcio litigioso, separação de bens, pensão alimentícia. Cada termo era como uma facada, lembrando a traição de Rafael. O mais importante agora é garantir seus direitos, Valéria, disse a doutora Beatriz, com um tom calmo e profissional. Com essas provas, temos um caso forte para conseguir uma separação justa, mas precisamos agir com cautela. Valéria concordou. Não queria um escândalo,
Não queria expor sua dor. Queria apenas sair daquela relação da forma mais digna e segura possível. A advogada a orientou sobre os próximos passos: reunir documentos, preparar uma petição, notificar Rafael. Valéria sentiu um alívio ao saber que não estava sozinha naquela batalha. Paralelamente à consulta com a advogada, Valéria começou a organizar suas finanças. Sabia que precisava ser independente, ter seus próprios recursos para recomeçar a vida. Ela tinha algumas economias, fruto de anos de trabalho, mas precisava garantir que estariam seguras e acessíveis. Com a ajuda de um consultor financeiro, Valéria transferiu seus fundos para uma conta separada, em seu nome. Analisou seus investimentos, buscando opções mais rentáveis e seguras. Cortou gastos desnecessários, preparando-se para uma nova realidade financeira. Cada passo era calculado, cada decisão pensada com cuidado. O silêncio era sua armadura, sua estratégia. Enquanto Rafael continuava vivendo sua vida dupla, alheio aos planos de Valéria, ela se preparava para o golpe final. Deixaria as provas da traição à vista como um bilhete de despedida cruel e silencioso. E então partiria, sem alardes, para um novo estado, em busca de um recomeço. O silêncio era sua armadura, sua estratégia. Enquanto Rafael continuava vivendo sua vida dupla, alheio aos planos de Valéria, ela se preparava para o golpe final. Deixaria as provas da traição à vista, como um bilhete de despedida cruel e silencioso. E então partiria sem alardes para um novo estado, em busca de um recomeço. Valéria respirou fundo, sentindo o nó na garganta se apertar. Era o momento, a execução do plano meticulosamente elaborado. Na gaveta do escritório, as fotos. Rafael e Patrícia, rindo, se beijando. A felicidade que ele lhe negava. Ao lado, cópias dos extratos bancários, os pagamentos regulares para Patrícia, disfarçados sob descrições genéricas. Serviços, manutenção, consultoria. Valéria sentiu um amargo na boca. A extensão da traição era nauseante. Ela dispôs as provas sobre a mesa, de forma que Rafael não pudesse ignorar. Não haveria dúvidas, questionamentos. A verdade estaria ali, escancarada, um espelho cruel refletindo suas mentiras. Não haveria gritos, acusações, lágrimas. Valéria se recusava a dar a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Seu silêncio seria a punição mais severa. Na mala, apenas o essencial: roupas, documentos, algumas fotos da época em que ainda acreditava na felicidade. O apartamento já estava alugado, em uma cidade litorânea distante, um lugar onde ninguém a conhecia, onde poderia respirar novos ares e reconstruir sua vida. Antes de sair, Valéria percorreu os cômodos da casa, agora vazia de significado. Cada objeto, cada móvel, carregava lembranças, momentos compartilhados com Rafael. Lembranças que agora se revelavam falsas, manchadas pela traição. No quarto, parou diante do espelho. Viu uma mulher forte, decidida, mas com o olhar ainda marcado pela dor. "Você vai superar isso", sussurrou para si mesma, com a voz embargada. Na cozinha, deixou um bilhete sobre a mesa. Uma única frase, escrita com letras firmes e frias: "A verdade está à sua frente. Meu silêncio é sua resposta." Não havia assinatura, não havia despedida, apenas a constatação da traição e a promessa de um recomeço distante. Ao fechar a porta da casa, Valéria sentiu um misto de alívio e apreensão. Deixava para trás anos de casamento, uma vida construída sobre alicerces de mentira, mas também vislumbrava um futuro novo, cheio de possibilidades. A dor ainda latejava, mas a esperança começava a brotar. No carro, rumo ao aeroporto, Valéria olhou para trás, para a cidade que fora seu lar. Um adeus silencioso, definitivo. Em seu coração, a certeza de que estava fazendo a coisa certa, rompendo as amarras do passado, libertando-se da dor e da traição. O silêncio era seu grito de indignação, sua declaração de independência. O recomeço a aguardava. Valéria respirou fundo, sentindo a brisa do mar acariciar seu rosto. 5 anos. 5 anos desde que deixara tudo para trás. O silêncio como única arma. A cidade litorânea a acolhera com a serenidade de suas ondas, um contraste bem-vindo à tempestade que devastara sua vida. A terapia foi essencial, um farol guiando-a através da escuridão da traição. Aprendeu a ressignificar a dor, a transformar a ferida em cicatriz. O trabalho na pequena galeria de arte local tornou-se sua âncora, cercada por cores,
texturas e a beleza da criação, Valéria encontrou um novo propósito, uma forma de expressar a força que renascera em seu interior. Fez amigos, pessoas que a valorizavam por quem era, não pelo fantasma do passado. Lentamente a alegria voltou a colorir seus dias, e então Daniel surgiu, um homem gentil, com olhos que transmitiam a mesma serenidade do mar. Viúvo, pai de 2 adolescentes, ele carregava em si a marca da perda, uma dor que Valéria reconhecia em seus próprios olhos. A conexão foi imediata, um entendimento mútuo que transcendia as palavras. Daniel a apresentou a Sofia e Isabela, suas filhas. No início, Valéria se sentiu insegura, receosa de não ser aceita, mas as meninas, com a sabedoria precoce da adolescência, a acolheram de braços abertos. Descobriu o prazer de participar de suas vidas, de compartilhar risadas, segredos e sonhos. A casa de Daniel, antes marcada pela ausência, se encheu de vida, de afeto, de uma nova esperança. Com Daniel, Valéria redescobriu o amor, um amor calmo, seguro, construído sobre a sinceridade e o respeito. Um amor que não exigia máscaras, que aceitava suas imperfeições e valorizava sua força. Um amor que a curava, dia após dia, das cicatrizes do passado. Juntos, construíram uma família, não aquela que Valéria imaginara, mas uma família real, imperfeita e, acima de tudo, verdadeira. As tardes na praia, os jantares em família, as conversas ao pé da lareira, cada momento era um presente, uma prova de que a felicidade era possível, mesmo após a dor. Valéria olhava para Daniel, para Sofia e Isabela, e sentia o coração transbordar de gratidão. Encontrara um novo horizonte, um lar onde o amor era a bússola e a esperança, o mapa. A vida finalmente sorria para ela. A vida finalmente sorria para ela. A rotina de Valéria e Daniel se solidificava em pequenos gestos de carinho, na cumplicidade dos olhares, no apoio mútuo em cada desafio. A casa, antes silenciosa, ecoava com as risadas de Sofia e Isabela, com o aroma do café da manhã compartilhado, com a sensação palpável de pertencimento. Valéria se sentia, pela primeira vez em muitos anos, completa. Uma família construída não pelo sangue, mas pelo afeto, pela confiança e pela presença verdadeira. Essa serenidade, no entanto, seria abalada. Um dia, ao retornar do trabalho, Valéria encontrou um homem parado em frente ao portão de sua casa. Seu coração disparou ao reconhecer Rafael. O tempo havia deixado sua marca, mas o olhar suplicante era inconfundível. A lembrança da traição, da dor lancinante, a invadiu como uma onda. Rafael, com a voz embargada, aproximou-se. Valéria, preciso falar com você. Valéria, hesitante, concordou em ouvi-lo no jardim. Daniel e as meninas estavam no clube, e ela precisava lidar com essa situação sozinha. Rafael começou pedindo perdão, as palavras atropeladas pela emoção. Confessou que o relacionamento com Patrícia fora um erro, uma fuga da própria insegurança. Disse que se arrependia profundamente de tê-la magoado, de ter destruído a confiança que ela depositara nele. Eu sei que não mereço seu perdão, Valéria. Ele continuou com os olhos marejados, mas precisava dizer que me arrependo de tudo. Destruí a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Implorou por uma segunda chance, afirmando que havia mudado, que havia aprendido com seus erros. Contou que Patrícia o deixara levando os filhos para longe e que ele se sentia perdido e sozinho. Por favor, Valéria, me dê uma chance de provar que sou um homem diferente. A ferida virou cicatriz e seu coração. A vida finalmente sorria para ela. A rotina de Valéria e Daniel se solidificava em pequenos gestos de carinho, na cumplicidade dos olhares, no apoio mútuo em cada desafio. A casa, antes silenciosa, ecoava com as risadas de Sofia e Isabela, com o aroma do café da manhã compartilhado, com a sensação palpável de pertencimento. Valéria se sentia pela primeira vez em muitos anos completa. Uma família construída não pelo sangue, mas pelo afeto, pela confiança e pela presença verdadeira. Essa serenidade, no entanto, seria abalada. Um dia, ao retornar do trabalho, Valéria encontrou um homem parado em frente ao portão de sua casa. Seu coração disparou ao reconhecer Rafael. O tempo havia deixado sua marca, mas o olhar suplicante era inconfundível. A lembrança da traição, da dor lancinante, a invadiu como uma onda. Rafael, com a voz embargada, aproximou-se. Valéria, preciso falar com você. Valéria, hesitante, concordou em ouvi-lo no jardim. Daniel e as meninas estavam no clube e ela precisava lidar com essa situação sozinha. Rafael começou pedindo perdão, as palavras atropeladas pela emoção. Confessou que o relacionamento com Patrícia fora um erro, uma fuga da própria insegurança. Disse que se arrependia
arrependria profundamente de tê-la magoado, de ter destruído a confiança que ela depositara nele. Eu sei que não mereço seu perdão, Valéria, ele continuou com os olhos marejados, mas precisava dizer que me arrependo de tudo. Destruí a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Implorou por uma segunda chance, afirmando que havia mudado, que havia aprendido com seus erros. Contou que Patrícia o deixara, levando os filhos para longe, e que ele se sentia perdido e sozinho. Por favor, Valéria, me dê uma chance de provar que sou um homem diferente. A ferida virou cicatriz e seu coração. Valéria respirou fundo, mantendo a calma. Olhou nos olhos de Rafael, buscando ali qualquer vestígio de sinceridade. Aquele homem, outrora o centro de seu universo, agora lhe parecia um estranho, carregado de arrependimento e culpa. Rafael, começou Valéria com a voz firme, eu te ouvi seu arrependimento, sua dor, mas o tempo passou. Aquele passado não me define mais. Ela explicou que a traição havia sido uma experiência dolorosa, mas também um catalisador para a sua transformação. Contou sobre a nova vida, sobre Daniel e as filhas, sobre o amor e a felicidade que havia encontrado. Eu reconstruí minha vida, Rafael, e nessa nova vida não há espaço para você. A ferida que você abriu cicatrizou. Virou uma marca, uma lembrança da minha força, da minha capacidade de superar a dor. Valéria fez uma pausa, antes de continuar. Meu coração agora pertence a Daniel. Ele me mostrou o que é o amor verdadeiro, a confiança, a presença. E eu não vou abrir mão disso por um passado que já não existe. Ela concluiu, com um sorriso sereno. Siga seu caminho, Rafael. Busque a sua felicidade, mas não me procure mais. Eu já encontrei a minha.